Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro As Férias de Poirot, de Agatha Christie. O livro que eu tenho é este. Isto é uma edição Livros do Brasil, Lisboa, e é a coleção Vampiro Gigante. Então, cada volume tem 2 livros, neste caso da Agatha Christie. Esta edição é de 2002, mas o livro originalmente é de 1940, ou foi publicado pela primeira vez em 1940, e o título original é Evil Under the Sun, portanto, Mal Debaixo do Sol, ou O Mal Debaixo do Sol, não sei. As Férias de Poirot parece-me assim um bocadinho, acho que merecia um título melhor. Pronto. Muito rapidamente, Agatha Christie, para quem não conhece, nasceu em 1890, filha de pai americano e de mãe inglesa, passou a infância em Devonshire, que é o cenário de muitos dos seus livros, e cedo se familiarizou com a literatura inglesa através da leitura de Charles Dickens e de Jane Austen. Mais tarde seria leitora fervorosa de Sherlock Holmes. A sua educação escolar não foi além de 2 anos de estudo de piano e de canto em França. Em 1900, quer dizer, aprendeu a ler e a escrever, etc, não é? Mas sim, se calhar foi em casa, talvez. Eu acho que a família dela tinha alguma, na altura, antes do pai falecer, tinha alguma posição social. Não estou, porque eu acho que eles não eram aristocratas, pois não, acho que não. Mas tinham algum dinheiro, portanto, e acho que seria comum ter um tutor ou uma tutora, acho eu. Eu é que já não me lembro, porque eu li a autobiografia da Agatha Christie há alguns anos e até falei dela aqui no canal, e ela fala muito da vida em casa, quando era mais nova, da infância, portanto deve lá estar, eu é que já não me lembro. Pronto, não interessa. Mas quer dizer, a sua educação escolar não foi além de 2 anos de estudo de piano e de canto em França, obviamente que aprendeu a ler e a escrever, mas pronto. Em 1915 casou-se com o coronel Archibald Christie, de quem se separou em 1926. 4 anos mais tarde casou-se com Sir Max Mallowan, famoso arqueólogo e professor da Universidade de Oxford, que acompanhou em numerosas viagens e expedições arqueológicas. Até à sua morte, Agatha Christie escreveu as mais empolgantes ficções policiais, criando personagens curiosíssimas, tais como o celebérrimo Hercule Poirot, Miss Marple, Tuppence e Tommy, o superintendente Battle e Ariadne Oliver. A obra de Agatha Christie permanecerá no património cultural internacional como testemunho inesquecível da extraordinária capacidade humana nos domínios da ficção, do raciocínio e do conhecimento da psicologia do comportamento. Obra imorredoira a vários títulos e retrato impressível de uma época e de um modo de encarar os conflitos fundamentais da vida. Pronto. Então, eu até pus aqui o marcador, porque este é o 2º livro deste volume, portanto está aqui assim o título e depois vai por aqui fora. Então, a ação deste livro é na zona costeira de Inglaterra, nomeadamente, aqui vou socorrer nos meus apontamentos, na Ilha dos Contrabandistas, ou Smugglers Island, no Jolly Roger Hotel, que é onde Poirot vai passar umas férias, Lethercombe Bay, Devon. Portanto, este sítio... Como é que é? Ok, eu assinalei aqui muita coisa. Ok, já sei. Portanto, o local real chama-se Bigbury-on-Sea. Portanto, eu penso que a Agatha Christie, ela inspirava-se muito em locais que de facto visitava e às vezes alterava-lhes algumas características nos seus livros, mudava-lhes os nomes. Não é a primeira vez que eu apanho isto num livro. Portanto, o sítio real é Bigbury-on-Sea e o hotel que existe é o Burgh Island Hotel. Mas aqui no livro é a Ilha dos Contrabandistas ou Smugglers Island e o hotel é o Jolly Roger Hotel. Pronto, mas não existe. No Devon, e o Devon é uma localidade que existe de facto, a tal zona costeira inglesa. Então, Hercule Poirot vai passar umas férias no Jolly Roger Hotel, que fica nesta tal ilha. É uma ilha que dá para... Portanto, o lençol de água, vamos lá, que eles têm que atravessar para chegar à ilha, portanto, que está entre o continente e a ilha, é baixinho, ou melhor, quando tem maré baixa dá para ser atravessado com uma espécie de trator muito alto. Eu, se encontrar uma imagem, eu vou colocar aqui no vídeo. É muito interessante e aparece numa adaptação que eu vi deste livro. Então não é bem uma ilha assim, completamente isolada. Está muito perto da costa, mas quando está a maré baixa dá para fazer uma travessia sem ser num barco. Sendo que o Poirot não gosta nada de barcos, então acho piada porque ela às vezes vai passar férias a sítios onde quase de certeza vai ter que andar de barco. Ou anda mesmo como no... como é que se chama?
É Crime no Nilo? Ai, não me lembro, já não me lembro do título. Assassinato... Não sei. Bom, seja como for. Ana, avança. Então, ele vai passar férias neste hotel e neste hotel encontram-se muitas outras personagens com quem ele trava conhecimento. Então, eu vou ver aqui a minha lista. Eu já li este livro há algum tempo, ok? Portanto, os nomes é aquela coisa que para mim depois é difícil fixar. Então, ele conhece o Capitão Kenneth Marshall, que é um homem assim muito inglês, assim muito... Inglês, isto é um preconceito, não é? Mas assim muito sério, muito circunspecto, pronto, assim um pouco... Sim, não tenho mais nada a dizer, é isso, pronto. Depois a Arlena Marshall, que é casada com o capitão Kenneth Marshall, que é assim uma mulher muito bonita, ela é atriz, é jovem e pronto, e tem fama de ser assim uma quebra-corações. E a Linda. A Linda é filha do capitão Kenneth Marshall e da sua primeira mulher, que entretanto faleceu. Portanto, é uma rapariga adolescente, penso, agora não tenho certeza, mas dos seus 15 anos, por aí. Depois há o Patrick Redfern, que é um homem assim bem apessoado, jornalista, que vai passar férias a este sítio também com a sua mulher, a Christine Redfern, uma mulher... Também ela é descrita como sendo bonita, mas assim de uma beleza mais suave, não tão espampanante quanto a Arlena Marshall. Portanto, é assim uma beleza mais suave, loira, vai passar férias à ilha um bocado por sugestão do marido, porque ela depois também não gosta muito de sol, aquilo queima, é desconfortável para ela, pronto, mas ela vai. E logo que eles chegam à ilha, ela percebe porque é que o marido insistiu em ir para ali, é porque está lá a Arlena Marshall. Portanto, há ali logo, de repente, uma tensão, assim, palpável. A Arlena não tem problemas nenhuns em flertar ou em namoriscar com outros homens à frente do seu marido, que aguenta tudo. Pronto, não sei. E tem uma relação com a enteada, com a Linda, também pouco harmoniosa. Portanto, a Linda apercebe-se destas coisas que a Arlena faz, que parece um pouco em desafio ao capitão Kenneth, então logo aí percebo que ela não vai muito à bola com a madrasta. Mas depois, por outro lado, a Arlena também não tem jeito nenhum, nem parece ter muito interesse em dar-se bem com a enteada. Depois temos a Rosamund Darnley. A Rosamund é amiga já há muitos anos de infância do capitão Kenneth Marshall, portanto eles já são amigos há muito tempo. Isto são pessoas de idades, não sei muito bem, os seus 40 e tais talvez. E pronto, eles encontram-se ali, agora não me lembro se é combinado ou não, seja como for, tem uma relação afetuosa, mas de amizade. A Emily Brewster é assim uma mulher bastante ativa, também talvez 40 e muitos, 50 e poucos, e foi ali para, sei lá, passar uma temporada, mas gosta de andar de bicicleta, faz exercício, assim não sei, como eu imagino, mas também por causa da série, eu reporto muito às séries, é uma chatice, porque vi-as todas, ou praticamente todos os episódios com o David Suchet a fazer de Poirot, e eles adaptaram este livro também. Mas mesmo no livro ela é bastante ativa, é bem disposta, uma mulher assim inteligente e independente. A Rosamund Darnley, é verdade, a tal amiga do capitão Marshall, esqueci-me de dizer, ela é estilista, bastante conceituada e também uma mulher independente, portanto à semelhança da Emily Brewster. Sendo que a Emily Brewster não é tão sofisticada, penso que será um bocado mais velha, mas também é toda para a frentex. Depois há outro casal, que é o Sr. Odell Gardner e a Sra. Carrie Gardner, que é um casal de americanos que são... Ela é muito faladora, é aqueles casais que às vezes nós conhecemos em que a mulher é muito faladora e às vezes também é ao contrário. Aliás, eu conheço um casal que é completamente ao contrário. Ele é que é muito falador, mas neste caso ela é muito faladora e depois e o marido fala por monossílabos quase, fala muito pouco. Mas depois é de género, não sei o quê, Odell, podes-me buscar não sei o quê? Ai sim, claro, querida. Odell, nanhanhã, pronto. Ela é assim um bocadinho chatinha. Mas também tem assim umas tiradas divertidas. Depois há o Horace Blatt, é um homem que está lá sozinho e que aparentemente vai ali para pescar e tem assim um barco muito sui generis, porque de vez em quando tem uma vela branca, outras vezes tem uma vela vermelha, então aquilo é um bocado suspeito. Ele também tenta sempre ser a alegria da festa, vamos lá, e contar muitas histórias e ser muito brincalhão e... Está-me a faltar a palavra, porque não é bom vivant, não é tanto isso, é mais...
extrovertido e fala com toda a gente, mas aquilo percebe-se que é pouco natural e as pessoas não se sentem, de uma maneira geral, muito confortáveis ao pé dele. Depois há o reverendo Stephen Lane, um homem dos seus também 50 e tais, penso eu. É um homem mais solitário, circunspecto, um bocadinho tímido e percebe-se que é um homem nervoso. E depois o Major Barry, eu agora não me lembro no livro, estou-me sempre a lembrar da série. No livro, não me lembro, eu acho que é um homem que gosta às vezes de falar do passado, não é? Ou é impressão minha? Já não me lembro muito bem. Mas acho que sim, assim um homem já mais velho. Aqui já estamos a falar de 60 e tais. E depois temos o Coronel Weston e o Inspetor Colgate, que são os polícias que vão investigar, com a ajuda de Poirot, claro está, a morte que vai acontecer nesta ilha. E de que eu ainda não vos falei. Então, esta ilha tem vários sítios que as pessoas podem visitar, tem várias enseadas e praias e tal. O hotel é bastante luxuoso. Há um sítio em específico na ilha que não é acessível a toda a gente. Portanto, ou é acessível por barco, ou por umas escadas muito íngremes que só pessoas mais atléticas, em boa condição física, conseguirão descer e depois voltar a subir. Chama-se Pixie Cove, esta, eu não sei se lhe posso chamar enseada, que tem uma Pixie Cave, é Pixie's Cave. Pronto, que tem então uma gruta, tem lá uma gruta. E é muito conhecida por isso, porque é muito recatada, é um bom sítio para as pessoas irem se quiserem estar mais à vontade, mais separadas do resto da malta, etc. E isto vai ser importante. Então, inicialmente, a relação entre estes vários convivas, entre estes vários hóspedes, parece ser uma relação harmoniosa QB, não é? Aquelas pessoas que se conhecem, vão percebendo as características umas das outras, gostam de estar juntas, vão conversando, etc. Mas a partir do momento em que aparecem o Patrick Redfern e a Christine Redfern, portanto este casal jovem, vamos lá, as coisas começam a ficar mais tensas por causa dessa tal tensão, enfim, sexual, romântica que existe entre o Patrick Redfern e a Arlena Marshall. Deixa-me só chegar um bocadinho mais para trás. A Arlena Marshall tem um certo historial, portanto, ela antes de estar com o Kenneth Marshall esteve envolvida com um homem bastante mais velho, acho que eles não se casaram, mas ele acabou por lhe legar toda a sua fortuna, que era bastante. E depois ela foi acusada de alguma coisa, já não me lembro o quê, desculpem, e aparece o capitão Marshall em seu socorro, apaixona-se por ela, eles acabam por se casar. Mas a Arlena Marshall é, para todos os efeitos, uma mulher rica, não dependente do marido, e depois, por outro lado, também muito... Eu, no fim, eu acabo por não perceber muito bem porque é que ela está casada. Porque ela depois namorisca muita gente. Enfim, no livro é o Patrick Redfern e parece que é recíproco. Portanto, ele também lhe dá bastante atenção, o que deixa a mulher dele, a Christine, obviamente, muito triste. E, enfim, desiludida. E o capitão Marshall parece mais... A ele as coisas parecem mais indiferentes, mas nós depois não sabemos se é só porque ele esconde melhor as suas emoções, não é? E então cria-se esta tensão. Há esta tensão no ar, que é uma coisa que o Poirot repara logo. Há uma passagem no livro em que está a Arlena Marshall e o Patrick Redfern lá embaixo na praia e o Poirot está cá em cima, já não me lembro, eu acho que ele não está sozinho, está com outras pessoas e entretanto aparece o reverendo Lane e fala desse tal mal sob o sol, não é? Evil under the sun. Enquanto olha lá para baixo para Arlena Marshall. E cria-se esta narrativa de uma mulher fatal que, sei lá, dá cabo das relações, etc. Sendo que não só do Patrick Redfern, mas dela também. E que ela é o mal, ou que ela personifica o mal. E o reverendo é-nos apresentado como uma personagem um pouco fanática neste momento. Portanto, ele cita a Bíblia e tal, mas depois... Enfim, a forma como ele fala parece ser assim uma coisa um pouco exagerada, um pouco desproporcional para a conversa que se estava a ter ali, que é uma conversa até um pouco negra. Deixa-me ver se eu encontro aqui no livro. Ok, acho que alguém começa a sugerir que o Poirot está ali para investigar algum assunto, algum crime, é sempre assim, ele não está sossegado em lado nenhum, acham que ele está ali por outros motivos que não aqueles óbvios que é, neste caso, está ali só para passar férias, pronto. E então o Poirot a dada altura disse: posso garantir-lhe, madame, ele está a falar com a Mrs. Gardner, portanto a mulher daquele casal de americanos, que estou aqui apenas pelos mesmos motivos que os senhores, para me divertir e passar férias, não penso sequer em crimes.
E a Miss Brewster fez ouvir de novo a sua voz seca e pouco feminina. Nada de corpos na Ilha dos Contrabandistas. E o Poirot diz, isso não é absolutamente verdade, comentou Poirot, e apontou para baixo. Olhe para eles, estendidos em filas. O que são? Não são homens e mulheres, não há nada de pessoal neles. São apenas corpos. E depois continua por aqui afora e diz... apontou para os banhistas deitados na praia e acrescentou, lembram-me muito a morgue de Paris. Portanto, isto é negro, isto é assim um bocado pesado. E a dada altura, então, chega aqui o reverendo Lane, credo, quero ver se já agora apanho a tal fala dele. Ok, não estou a encontrar. É porque na série... Ah, está aqui. O reverendo Lane, Stephen Lane, ocupou o lugar de Mrs. Gardner. Mr. Lane era um sacerdote alto e vigoroso, de 50 e poucos anos, rosto bronzeado e calças de flanela cinzenta escura muito à férias. Maravilhosa região, exclamou entusiasmado. Fui de Lethercombe Bay a Hartford e voltei pelas rochas. E depois não sei o quê, bom exercício. Estou a falar de enjoos. Ai, que engraçado. Pois não. Ok, não é aqui. Ah, exato, é aqui mais à frente. A Miss Brewster está a dizer... Não sei, penso que certos lugares são menos prováveis que outros. Para cometer crimes. Este não me parece... Calou-se por achar difícil explicar o que sentia. É romântico, de facto, concordou Poirot. É tranquilo, o sol brilha, o mar é azul. Mas esquece-se, Miss Brewster, que há mal em toda a parte, debaixo do sol. Olhem, mal debaixo do sol, hein? Ficava muito título fixe. O sacerdote estremeceu e inclinou-se para a frente. Os seus olhos intensamente azuis brilharam. Miss Brewster encolheu os ombros e redarguiu. Claro que compreendo isso muito bem, mas mesmo assim o cenário continua a parecer-lhe inadequado para um crime. Esquece uma coisa, mademoiselle. A natureza humana, suponho. Isso também, sempre, mas não era a tal que me ia referir. Ia chamar-lhe a atenção para o facto de aqui todos estarem de férias. Ela olhou para ele intrigada, disse não compreendo, e ela diz, digamos que tem um inimigo. Se o procurar no seu apartamento, no seu escritório ou na rua, é bien, deve ter uma razão. Deve poder dar conta da sua presença. Mas aqui, à beira-mar, ninguém precisa de dar conta da sua presença. Porque está em Lethercombe Bay. Parbleu. Estamos no mês de agosto e em agosto é costume ir para a praia e gozar férias. É absolutamente natural a senhora estar aqui, ou Mr. Lane, ou Major Barry, ou Mrs. Redfern e o marido. É natural porque é costume. Em Inglaterra, as pessoas irem para a beira-mar em agosto. Ok, eu estava a ver se apanhava... Seguiu-se uma pausa que Stephen Lane interrompeu com certo constrangimento depois de pigarrear. Interessou-me uma coisa que disse há pouco, Mr. Poirot, ou Monsieur Poirot. Afirmou que havia mal em toda a parte, debaixo do sol. Foi quase uma citação de Eclesiastes. Calou-se um instante e depois proferiu a citação. Sim, também o coração dos filhos dos homens está cheio de mal e a loucura habita no seu coração enquanto vivem. Iluminou-lhe o rosto uma luz de quase fanatismo. Gostei de ouvir o que o senhor disse. Hoje em dia ninguém acredita no mal. Consideram-no quando muito uma mera negação do bem. O mal, dizem, é feito pelos que não sabem proceder melhor, pelos atrasados, e esses merecem mais compaixão do que censura. Mas, Monsieur Poirot, o mal existe, é real, é um facto. Acredito no mal como acredito no bem. Existe, é poderoso, percorre a terra. Calou-se ofegante, enxugou a testa com um lenço e pareceu de súbito um pouco envergonhado. Peço desculpa, deixei-me arrebatar. Pronto, e eles continuam por aqui afora. Realmente na série é muito clara de quem é que ele está a falar. Sim, ele depois refere-se à Arlena Stewart, assim, ele está muito incomodado, ela passa por eles, é muito bonita realmente, e ele diz mulheres assim são uma ameaça para... Mas depois calou-se e não disse mais nada, enfim, é mais claro na série. Seja como for, já me perdi aqui um bocadinho, mas só para mostrar que há uma tensão no ar. Portanto, não só o pessoal começa a falar de crimes, porque enfim, o Poirot é uma personagem já nesta altura muito conhecida, portanto é um detetive muito conhecido, e se está ali é para investigar alguma coisa, e depois há esta tensão da Arlena Stewart. Desculpem, a Arlena Stewart é o nome dela de solteira, portanto a Arlena Marshall casada com o Capitão Marshall.
E então há estes encontros e desencontros, a Christine Redfern começa a ficar cada vez mais triste, mais apagada, desolada, não sabe o que é que há de fazer, porque o marido não lhe presta atenção, presta mais atenção a Arlena Marshall do que a ela. O Capitão Marshall parece aceitar melhor estas características da mulher. A dada altura, aquela amiga dele, que também é estilista, a Rosamund Darnley, pergunta-lhe, mas porquê que não te separas dela? E ele diz que não, que o dever é ficar com ela, portanto estão casados até que a morte nos separe. E aliás acho que a Rosamund Darnley é que faz esse comentário, até que a morte vos separe, não é? E ele sim. Entretanto, há um dia em que tem toda a gente coisas planeadas, portanto vai haver um jogo vai haver um jogo de ténis a 4. Antes desse jogo de ténis, a Christine Redfern decide ir pintar para a beira-mar e vai juntamente com a Linda, portanto com a filha do Capitão Marshall, enquanto a Linda vai tomar uns banhos de mar, Christine está a pintar, sempre muito protegida do sol. Poirot, eu não sei se ele está numa esplanada, já não sei onde é que ele está, eles estão todos um pouco espalhados por ali, mas passa por ele a Arlena Marshall e está pronta para ir para o Pixie Cove, portanto para a tal enseada meio escondida, e diz, eu quero ir sozinha, não diga a ninguém que eu fui para lá. E para o Poirot é muito certo, ou é muito claro, que ela vai para lá encontrar-se com alguém, com o Patrick Redfern. Mas passados uns momentos passa o Patrick Redfern por ele à procura, também muito claramente, da Arlena Marshall. E não sabe dela e tal, ele não diz isto, mas é muito claro que é dela que ele está à procura, tendo em conta tudo o que já se tinha passado desde que eles estavam ali a passar férias, não é? E o Patrick Redfern sugere ao Poirot irem dar uma espreitadela à Pixie Cove, à tal enseada. O Poirot diz que não, porque ele detesta andar de barco, portanto se puder evitar, prefere evitar. Mas a Miss Brewster, que está por ali, ou estava já com o Poirot, diz que vai ela com ele, tal, então lá vão os dois até Pixie Cove. E quando chegam a essa enseada, veem a Arlena Marshall deitada de barriga para baixo, com o chapéu sobre a cabeça, a tomar banhos de sol. E saem os dois do barco e apercebem-se que ela está morta. Pronto, foi estrangulada e está ali morta. Sozinha, não está mais ninguém na ilha, pelo menos aparentemente. E então têm de ir buscar o Poirot, chamam a polícia, etc. E então, a partir daqui, estamos a investigar a morte de Arlena Marshall. E são muitos os suspeitos. Portanto, a Christine Redfern, portanto, a mulher do Patrick, é uma suspeita de a ter morto por ciúmes do marido. O Capitão Marshall também é suspeito por ter ciúmes, porque parecia mesmo que eles estavam a traí-los, não é? Os dois. A Linda é suspeita, a filha do Capitão Marshall, porque nunca gostou muito da Arlena e pelo visto andava a investigar sobre venenos e coisas assim. O Stephen Lane também, o reverendo, é suspeito porque é um pouco fanático e percebia-se que ficava muito perturbado na presença da Arlena. E por aí adiante, portanto, é claro que há aquelas personagens que são mais suspeitas do que outras, não é? Mas quando a Agatha Christie escreve estes romances há sempre um número relativamente limitado e depois vamos tentar descobrir e definir quem são de facto os culpados. A investigação passa-se toda na ilha dos contrabandistas. A dada altura aparecem os tais polícias, o Coronel Weston e o Inspetor Colgate. Eu agora não me lembro se eles reconhecem o Poirot ou se o Poirot se dá a conhecer. Seja como for, eles investigam este caso com ele, juntamente com ele. E vão entrevistando e vão tentando perceber onde estavam as pessoas, tentando perceber os alibis e de repente parece que é um caso quase sem solução. Mas no fim há uma solução. Que eu não vos vou dizer, não é? Senão seria estar a estragar a história. Mas esperem, se calhar, o que é que eu posso... Espera lá, porque eu depois fico sempre na dúvida. O que é que eu posso dizer mais acerca deste livro? É assim, a Agatha Christie tem sempre um sentido de humor muito interessante. Eu acho que os livros dela valem completamente pelas tramas, portanto eu não acho que valham tanto pela qualidade literária ou pelo tipo de escrita que é mais lírico ou mais não sei o que de todos. Eu acho que a riqueza dela estava na quantidade de tramas que ela conseguia engendrar, que faziam sentido, que eram tortuosas QB
e que, lá está, e que dando-nos depois falsas pistas e tal, portanto enganando-nos de certa forma, que tu começavas a acreditar que seria esta pessoa, mas depois afinal era outra, portanto era uma pista falsa para o leitor. Eu acho que essa é a força dela e das histórias dela. Eu fico sempre bastante absorvida nas histórias e gosto muito das personagens, gosto muito do Poirot. Ele é muito idiosincrático, assim, uma pessoa gosta de tudo muito direitinha, do método e de investigação. Não gosta muito de sujar as mãos, de andar a correr atrás de suspeitos, esse tipo de coisas não é para ele, portanto o trabalho dele é cerebral e é essa análise das relações entre as pessoas e depois daquelas inconsistências que ele vai apanhando e vai registando. E que depois muitas vezes é o que lhe mostra quem foi. Parece-me que é uma personagem que é muito imaginativa também, porque ele, para imaginar que aquela é uma solução possível para o mistério, tem que ser imaginativo, eu acho, mas depois também é muito lógico. Portanto, ele reúne essas duas coisas que depois o ajudam a resolver os crimes. Eu acho que o fim é surpreendente. Eu já conhecia a história, mas eu lembro-me bem de quando vi, sobretudo a série, mas a série ou o episódio que eu vi é muito fiel ao livro. Faltam algumas personagens, o casal de americanos, por exemplo. Eu acho que o Major Barry é um pouco diferente. O polícia que lá vai ajudar é o Inspetor Japp, que é o de Londres, que também aparece em alguns livros da Agatha Christie, que se passam em Londres. O Capitão Hastings na série também vai com Poirot passar férias e há uma razão certa. E há uma razão para o Poirot ir lá passar férias. Acho que ele tem um problema gástrico. É desmaio e tudo. É assim, dar mesmo o piripaque no restaurante e depois tem que... A Miss Lemon, que é a secretária dele, obriga-o a passar a fazer umas férias naquele hotel e obriga depois também o Capitão Hastings a fazer de companhia para o Poirot não ir sozinho. Pronto, e é muito divertido. Aqui no livro não está o Capitão Hastings, eu acho que é um livro divertido na mesma, mas muito sério também, e eu acho que a Agatha Christie tinha jeito para misturar esses dois universos, não é? E de criar estas personagens muitas vezes um pouco caricaturais. Outra coisa que eu gosto nela, e ela também faz isso muito, até em relação, sobretudo, pelo menos dos livros que eu me lembro, nas personagens femininas, é que as personagens femininas são muitas vezes vistas de uma forma muito pouco abonatória, ou porque neste caso é uma mulher sem escrúpulos que seduz os homens à volta dela e eles caem-lhes todos aos seus pés, não tem respeito nenhum pelo marido. E a Agatha Christie, eu acho, faz-nos refletir sobre, ok, ela faz isso, mas ela também é uma vítima. E porquê é que ela é uma vítima? Para já porque foi morta, não é? Portanto, claramente é uma vítima, não é? Literalmente é uma vítima, mas também porque é que ela foi morta. E eu acho que a Agatha Christie tinha muito jeito para fazer essas análises de personalidade e de relações entre as pessoas e de como nós as vemos, mas como isso pode ser enganador, como esse ponto de vista pode estar já muito contaminado por muitos preconceitos e muita coisa que, enfim, que talvez fosse o mais natural, mas que tem a ver mais com arquétipos, talvez, mais do que propriamente outra coisa qualquer. Há umas subtramas, portanto, eu não vou dizer o que é, mas para além deste crime de assassinato, há outras tramas que estão a acontecer nesta ilha. Há outros culpados ainda que não do assassinato, então isso também é muito interessante. E acho que funciona bem no livro. E ela também explora muito bem as angústias das personagens e aquilo por que estão a passar. Eu agora assim de repente lembro-me da Linda, portanto da enteada, que é uma rapariga nova. Isto é o meu vizinho, peço desculpa. Será que posso? Acho que sim. Então, sobretudo a Linda, que para além de ser uma rapariga que já passou por algumas coisas traumáticas, não é? Perder a mãe muito cedo e ter aquela madrasta um bocado esquisita, é adolescente, não é? Naquelas alturas em que as nossas emoções são muito grandes e são muito difíceis de nós controlarmos. Vou fechar aqui só a portada. Se ouve um bocado, mas acho que se ouve menos. Pronto. Mas é isso, também não tenho assim muito mais a dizer, não é? Porque senão já estou a dizer quem é que matou. E não quero. Eu acho que surpreende e acho que vale a pena ler. Eu adoro policiais e para mim os clássicos são os da Agatha Christie. E ainda me falta ler este primeiro, Os Crimes Patrióticos, que eu nem sei qual é. Eu muitas vezes reconheço-os pelos títulos em inglês. Já sei. One to Buckle My Shoe. Se calhar vai ser o próximo policial que eu vou ler.
que é uma rima ou parte de uma rima infantil, que era outra coisa que a Agatha Christie também fazia, que era usar partes de rimas infantis para, ou como ponto de partida, ou como mote para os seus livros. Pronto. Juntando dois universos que nós queremos que estejam completamente separados, que é o universo infantil e o universo do crime. Pronto. É isso. Espero que tenham a oportunidade de ler este livro. Eu acho que, obviamente, não precisa de ser... Onde existir N traduções do livro, não precisa de ser esta coleção em particular. Eu gosto dela porque gosto das traduções, mas com certeza que arranjam muito facilmente em alfarrabistas, OLX. Eu vou muito ao site da Reli, reli.pt, falo aqui desse site muitas vezes. Há de ser muito fácil encontrar este livro em segunda mão. E é isso, espero que vocês estejam bem, espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau!